Bom, nosso curso de álgebra linear começa com uma revisão de sistemas lineares, uma coisa que a gente sabe resolver. Exemplo assim, x mais y igual a 2x menos y igual a 1. Tipicamente, a gente pensa sempre em tirar o valor de x na primeira equação, substituir na segunda, mas aqui é extremamente óbvio, né? Você soma as duas equações, você tem 2x, o y cancela, igual a 3, x igual a 3 meios, y igual a meio. Repara que essa ideia de somar equações para eliminar variáveis é uma ideia bastante interessante. E ela é a base do método conhecido como método de eliminação de Gauss, que é um método bastante geral e bastante usado para resolver sistemas lineares. Vamos botar um outro exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. A gente pode pegar a primeira equação e usar, subtraindo da segunda, você obtém, a primeira equação se mantém, x1 mais x2 mais x3 igual a 1. O que acontece com a segunda? Se você subtrai, pega a segunda e faz ela menos a primeira, esse x1 desaparece. Você fica com x2 mais x3 igual a 1. Se você fizer a mesma coisa, subtrair a primeira da terceira, fica com isso aqui. Agora você pode usar a segunda equação, pegar o x2, para eliminar o x2 aqui embaixo. Então você fica observa agora que você tem, no resultado final, você tem o x3 já igual a 1. Com o x3 igual a 1, você pode substituir aqui e obter x2 igual a 0. Com x2 igual a 0 e x3 igual a 1, você substitui aqui e obtém x1 igual a 0. Essa é uma ideia geral, quer dizer, se você tem um monte de equações, n equações, você pega a primeira e usa o x1 para eliminar o coeficiente de x1 de cada uma das seguintes. Depois você faz a mesma coisa com x2, x3 até xn. Vou explicar um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais abstrata. Então pensa agora esse sistema aqui com m equações e n incógnitas. O que a gente faz? Supõe que esse A1 seja não nulo. Então você faz o quê? Pega essa equação, multiplica por A21 dividido por A11, e aí o termo inicial, o termo do x1 dela vai ficar igual a esse. E aí o resultado você subtrai dessa. Deixa essa assim como estava, mas subtrai dessa daqui. Aí esse termo desaparece. Esse aqui muda. Todos os outros aqui mudam. Depois você faz a mesma coisa com cada uma das equações abaixo. Esses termos vão desaparecendo e os outros vão mudando. O que aconteceu? Você ficou com um sistema que tem x1 apenas na primeira equação. Agora você pega a segunda equação, supõe que esse cara daqui também seja diferente de 0, e usa, isso aqui tudo é 0 agora, usa para anular todos os termos aqui. E assim você vai andando e eliminando de maneira que você vai ficar com x1 só nessa daqui. Aqui você tem o x2, até que você tem o xn. Digamos que m seja igual a n, para simplificar, m igual a n. Então aqui. Então, no final das contas, o que você vai ter? Você vai ter uma coisa assim. Repara, o que aconteceu? Nenhuma equação aqui mais tem termo em x1. Daqui para baixo, nenhuma tem termo em x2. E assim vai. Então, no final, se o número de equações é igual ao número de incógnitas e nada de errado aconteceu, nenhum zero apareceu, você tem isso aqui. Então, você tira facilmente o valor do xn. Aqui na equação anterior, você tem o an-1n xn e tem an-1 n-1
xn menos 1. Todos com linha. Você pega esse xn que você obteve aqui, substitui aqui e obtém o xn menos 1. E aí você vai subindo e substituindo e voltando e tirando todos os valores. Então é um método extremamente simples. Observa que essas linhas são por quê? Porque, exceto a primeira equação, todas as outras foram modificadas. Quer dizer, os coeficientes vão sendo modificados. Então, vê se você entendeu, é um método extremamente simples. Com certeza você já sabia, talvez não tivesse pensado nisso, mas já sabia esse método. Ele tem algumas coisas. Claro, pode dar errado, mas ou pode não ser exatamente tão simples assim. Vamos pensar que deu tudo certo. Primeira coisa, ele é extremamente simples de programar. Você pode botar um computador para fazer isso. Afinal, a gente não precisa ficar fazendo contas, substituindo o computador. O computador existe, entre outras coisas, para fazer as contas para a gente. Você pode programar isso. Não é só porque ele existe para fazer as contas para a gente. Pode ser, e isso acontece em muitas aplicações importantes, que o tamanho do sistema seja tal que você não vai conseguir fazer as contas na mão. Só o computador mesmo vai dar conta disso. Então, isso é programável. Primeira coisa. É simples. Então, sabemos fazer. Agora, por que eu estou falando nisso? Né? Sistemas lineares a gente aprendeu a resolver na 7ª série, 8ª série, sei lá quando. Todo mundo sabe fazer isso. O problema é justamente que em aplicações relevantes, os sistemas lineares podem ser muito grandes e realmente só vão poder ser resolvidos no computador. Então, é preciso ter algum método que seja simples, programável e que o computador possa executar. Você diria, bom, então acabou a história. Sabemos resolver sistemas lineares, isso é programável, beleza. Mas tem um detalhezinho. O primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quantas operações você faz para chegar aqui? Sem nem pensando depois das substituições. Vamos pensar só as multiplicações e divisões para simplificar a vida. Porque o computador é rápido, mas tem um certo tempo que ele leva, né? Então, olha só. Para passar daqui para cá, você tem que multiplicar esse cara aqui. Tem que fazer a divisão. A21 por A11, ou cada uma das outras, e depois multiplicar esse cara por cada um dos n-1 caras aqui, mais esse. Então você tem n multiplicações, contando essa daqui, você tem n mais uma multiplicações. E você vai fazer isso n-1 vezes. Então você tem... Porque você vai fazer a mesma coisa, vai fazer na segunda linha, na terceira, na quarta, na quinta, até na enésima. Então, daqui da segunda até a enésima, você tem n-1 linhas em que você vai fazer em cada uma delas n mais uma multiplicações. Isso daqui é n ao quadrado menos 1. Aí, feito isso, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Então você vai ter a mesma coisa, só que com n-1 no lugar de n. Depois, mesma coisa com n-2 no lugar de n. Então, na verdade, você vai ter esse número aqui, ó, k ao quadrado menos 1, você vai ter de k igual a n até 2. Na verdade, você podia botar 1, porque quando k for 1, 1 menos 1 é 0. Então, para cada k de 2 até n ou de 1 até n, você vai ter que fazer esse número de multiplicações. Então, no fim, você tem que somar de k igual a 1 até n. Repito que o 1 aqui se justifica porque para k igual a 1 isso é 0.
você vai ter que fazer essa soma aqui. Bom, o 1 somado de 1 até n é n. Então aqui a gente tem menos n. Vou botar o menos n aqui na frente. E o somatório de k ao quadrado, de k igual a 1 até n, não vou fazer essa, não vou explicar, mas tem uma fórmula que é n mais 1, 2n mais 1, sobre 6. Vamos fazer uma estimativa, certo? Se n for pequeno, o computador faz isso tão rápido que nem interessa. Mas para n bem grande, ó, isso aqui, o termo de maior grau, é n vezes 2n, é 2 vezes n ao cubo, dividido por 6, n ao cubo sobre 6. É muito maior que n. Então isso daqui é da ordem de n ao cubo sobre 3. Dependendo de como você conta as coisas aqui, esse número pode ser ligeiramente diferente. Mas é sempre dessa ordem de grandeza. Muito bem. Quanto tempo leva isso? Depende do seu n. Os computadores que a gente dispõe, hoje em dia, são muito rápidos. Vou só anotar aqui para a gente guardar. Então, esse é o número de operações que a gente tem que fazer para resolver um sistema n por n. É uma estimativa meio por baixo, porque a gente não contou as substituições. Muito bem. Quantas operações por segundo faz um computador rápido? Esses são os números de hoje. Agora, hoje, assim, agosto de 2018, um computador bem rápido faz cerca de 10 a 17 operações com ponto flutuante, quer dizer, as nossas multiplicações, por segundo. É rápido a beça. Mas vou propor uma ideia, assim, pensando numa simulação de mecânica dos fluidos. Imagina que você fosse fazer uma simulação, assim, pegar um tanque de 1 metro por 1 metro por 1 metro e fosse botar pontinhos ali, quer dizer, pensar como um monte de pontinhos, a cada milímetro, os pontinhos ficariam espaçados de milímetro em milímetro. Então você tem 1000 milímetros, 1000 milímetros, 1000 milímetros. Então, 1000 vezes 1000 vezes 1000 são 10 a nona. Então você poderia ter 10 a nona pontos. É uma brincadeira, um exemplo de brinquedo, mas razoável. Pensa assim, 10 a nona. Na verdade, cada ponto tem 3 coordenadas. Então, o número de variáveis seria 3 vezes 10 a nona. Estou imaginando que você vai tentar simular o movimento de um fluido, então você vai querer conhecer alguma coisa que depende das coordenadas, velocidades nas coordenadas, em cada ponto, e, portanto, você tem as variáveis que são as coordenadas. Então, esse aqui seria o seu n. Então, n ao cubo sobre 3 seria 9 vezes 10 a 27. Quantos segundos? 9 vezes 10 a décima segundos. Porque cada segundo você faz 10 a 17. Dá uma olhadinha quanto tempo vai levar em anos. Não é picolé. Quer dizer que um problema assim, meio de brinquedo assim, mas razoável a gente propor esse problema, não dá para resolver em tempo de vida da gente. Aí você diz, mas os computadores estão melhorando. Tá bom, mas eles melhoram um pouco devagar. Imagina que daqui a um tempo a gente tem um computador que multiplicou a velocidade de processamento por 10. Passou para 10 a 18. Bom, não mudou muito aqui. Mas olha só, o seu tanque tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. É um tanque, é uma caixa d'água de casa. Imagina um tanque industrial. Você pode pensar alguma coisa de 4,5 metros, 5 metros de
aresta, pensando cúbico. Isso, elevado ao cubo, vai multiplicar o número de pontos por 100. Como tem um n ao cubo aqui, vai multiplicar por 100 ao cubo, que é 1 milhão. Então, pode ser que você melhore aqui no fator de 10, mas você pode facilmente piorar isso de um fator de 1 milhão. Tem outros problemas, você pode pensar assim, por exemplo, um problema interessante que envolve cálculos no computador é a previsão do tempo. E previsão do tempo, não dá para fazer a previsão do tempo no quintal da sua casa só, você tem que ter um modelo global, porque se você quer saber se vai chover no quintal da sua casa semana que vem, você tem que saber o que está acontecendo hoje na Rússia, na China, no Oceano Índico, na Antártida, tudo vai influir. Então é um modelo global. Se você pensar qual é a superfície da Terra, grosso modo, né, você tem você tem 4π, pensando a Terra como esfera, 4π r ao quadrado é a área da esfera. Esse r aqui é da ordem de 7.000 quilômetros. Então você tem aqui uma coisa aqui que é um pouco mais do que 12, aqui é quase 50 milhões. É grande, né? Então, se você pensar assim, em quilômetros quadrados da superfície terrestre, e pensar que um bom modelo, não é o que a gente ainda tem hoje, hoje você tem balão meteorológico, satélite, sei lá o quê, mas se você pensar que você, sei lá, cada 10 quilômetros quadrados, ou quem sabe 1 quilômetro quadrado, você deveria ter um pontinho na sua simulação, a quantidade de pontos que você precisaria para fazer um bom modelo da superfície terrestre, para ter ideia da previsão do tempo, vai exigir conta beça. Então, essa é a primeira lição do curso de álgebra linear. Nós não vamos trabalhar com álgebra linear para resolver sistemas pequenininhos que a gente faz à mão. A gente até faz como a gente multiplica lá, 7 vezes 8, mas contas de verdade não são feitas à mão. Quando a Receita Federal vai lá e vasculha as declarações de todo mundo, não dá para ficar fazendo tudo à mão. Tem que ter computadores para poder examinar essas contas todas. Mesma coisa aqui. Então, sistemas lineares são resolvidos no computador. Primeira lição. Segunda lição, esse método que é simplesinho, que é programável, pode não dar conta de resolver os sistemas. Primeiro porque leva tempo demais. E demais é demais mesmo. Milhares de anos, dependendo, milhões de anos, você esperando, não dá para esperar. A segunda coisa é que a quantidade de contas é tal que começa a introduzir erros numéricos que começam a ser relevantes. Então, resolver sistemas lineares no computador não é uma questão simplesinha. Claro, tem gente estudando isso, trabalhando nisso há décadas, tem pacotes muito bons que você vai poder usar. Mas o objetivo desse curso de álgebra linear não é resolver sistemas lineares na mão. É aprender um pouco da teoria do que está por trás desse estudo dos sistemas lineares. Essa é a nossa primeira lição.